Produzir alimentos exige atenção ao mercado e ao desejo dos consumidores. Na pecuária, a produção e exportação de gado vivo, ou do chamado boi em pé, impõe desafios de bem-estar animal diferentes do da produção para frigoríficos nacionais. Em certos grupos do agronegócio, tudo isso deve ser integrado com as exigências da produção de grãos, de energia e de insumos para a própria agricultura. O Grupo Cabreira, original de imigrantes da Espanha, Itália, França e Portugal, tem mais de 100 anos na atividade agropecuária, em 10 estados do Brasil. O grupo sempre buscou inovações tecnológicas para cumprir o seu principal objetivo, a produção de alimentos. Ao longo de 3 gerações, diversificou suas atividades e hoje incorpora, além da produção animal e de grãos, a agroenergia e a provisão de novos materiais de insumos para a agropecuária. Em suas fazendas, o Grupo Cabreira cumpre com o Código Florestal e cuida da preservação da vegetação nativa e do meio ambiente. O grupo é um desses muitos exemplos de mobilidade social e de empreendedorismo do agronegócio, longe da intervenção estatal. As soluções de mercado, a busca da competitividade e a incorporação de tecnologias para ampliar a rentabilidade garantem o desenvolvimento do setor agrícola, longe do intervencionismo estatal. Para falar sobre a integração empresarial da produção bovina, de milho, cana-de-açúcar e soja em empresa familiar, do papel do mercado e do setor privado no desenvolvimento rural brasileiro e das relações do mundo rural com o consumidor urbano, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele é veterinário, empresário e atual presidente do Grupo Cabreira. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma história no desenvolvimento da agropecuária e no crescimento da sua sustentabilidade. Vamos conversar com o ex-ministro da Agricultura, veterinário Antônio Cabreira, que tem muita experiência para nos comentar sobre isso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Cabreira. Obrigado, Evaristo. Prazer estar aqui com você. Um show de comunicação, que, aliás, é uma área que o nosso agronegócio precisa tanto, né, Evaristo? A gente precisa se comunicar melhor, precisamos contar melhor a nossa história e você, com o seu programa, é uma bela ajuda nesse sentido. Você também trabalha muito na comunicação do agro, produz informações valiosas, eu tenho ocasião de divulgar, né? Mas antes, talvez, Cabreira, da gente entrar no tema mesmo da agricultura, do seu desenvolvimento, do papel do mercado, do Estado, o pessoal que assiste sempre gosta de conhecer mais o entrevistado. É claro que eles conhecem o ex-ministro, você é uma figura pública, mas conta um pouquinho a sua história pessoal, né? Onde é que você nasceu, como é que você evoluiu e onde você está hoje na gestão dos seus negócios. Bom, Evaristo, como foi dito aí na abertura, eu sou de uma família de imigrantes, que aliás é uma coisa muito típica do Brasil. Se você pegar aí a maioria dos ex-ministros da Agricultura, se você pegar os nomes, não só Cabreira, como Maggi, Paolinelli, Stefanelli, Dal Pasquale, quer dizer, mostra a força da imigração europeia, principalmente, no nosso agronegócio, né? A maioria desses italianos, espanhóis, japoneses também, que levaram esse desenvolvimento e toda essa tecnologia. Então, eu sou oriundo dessas famílias que vieram aqui na busca de um futuro melhor na agricultura. Então, essa atração do agro brasileiro, a importância do Brasil, ela não é de agora. Desde lá, e os meus avós vieram na época de Dom Pedro, quando se tinha uma notícia que era falsa, acho que talvez um dos primeiros fake news, que o imperador estaria distribuindo terras de graça do Brasil. Então eles vieram para cá, nasci numa fazenda aqui, próximo a São José do Rio Preto, num pequeno município, que eu não gosto de falar muito, Evaristo, senão as pessoas vão ficar com inveja, mas é chamado Gastão Vidigal. E depois meu pai foi expandindo para outros estados,
E hoje o grupo se separou, nós éramos em 5, 4 homens e uma mulher, cada irmão e a irmã tem os seus negócios, todos trabalham no agronegócio, mas eu moro hoje em São José do Rio Preto e comandando essas fazendas, produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo, como todo agricultor hoje faz no Brasil. Cabreira, eu lembro de você porque eu fui designado pelo governo federal, na época na Embrapa, para participar de várias equipes de transição, né? E uma das primeiras equipes que eu participei foi a do governo Sarney para o governo Collor, né? Lá no bolo de noiva, né? Eu lembro de você por lá e eu lembro do nosso primeiro encontro. Você estava começando a chegar na sala do ministro, você estava até conversando comigo e arrumando a sala ali do ministério, abrindo gaveta, pondo coisa, olhando, etc. Você era muito novinho, né? Eu acho interessante você dizer para as pessoas, você acha que foi o ministro mais jovem da agricultura que o Brasil já teve até hoje, não é? Eu sempre gosto de brincar, a coragem do presidente naquela época, até agora, o mais jovem ministro de Estado, mesmo nas outras áreas, acabaram não batendo esse recorde. E na realidade, pra você ter uma ideia, como você falou, cheguei arrumando as gavetas, eu nunca tinha ido a Brasília, Evaristo, para você ter uma noção. Foi a primeira vez que eu fui, quando fui convidado. Aliás, eu fui para resolver um problema. Eu não fui ministro desde o início do governo Collor. Eu entrei na primeira semana, no final da primeira semana, e entrei porque ele fez aquele congelamento da poupança, e a minha região naquela época era uma grande produtora de algodão, se bloqueou o recurso de todo mundo, e eu me lembro que o presidente do Banco Central era o Bryan Eddy e a ministra da Economia era a Zélia, eles foram para a televisão, o presidente do Banco Central, o Bryan Eddy, ele não falava muito claro o português, quer dizer, ninguém entendia nada e todo mundo desesperado, porque a colheita de algodão era um pagamento semanal. Eu fui para Brasília para resolver esse problema e acabei saindo de lá como ministro da Agricultura. Aliás, uma coisa Mas foi uma interessante, gestão. viu? Assim, uma curiosidade que talvez seja interessante. Naquela época, o Ministério da Agricultura ele era praticamente 4 ou 5 ministérios do que é hoje. A reforma agrária, nós não tínhamos um ministério da reforma agrária, era junto à agricultura e reforma agrária. Tanto é que eram 12 ministérios, Evaristo. Hoje eu nem sei, acho que são 39, 40 ministérios, né? Só para você ver, a gente falou aí da questão do estatal, né? O gigantismo que nós tivemos no Estado é quase 4 vezes maior o número de ministérios daquela época lá em 1990. E o grave é que você perde eficiência, né? Se isso se traduzisse em algum ganho, né? Se a eficiência crescesse, não é? Se o retorno para o cidadão crescesse, né? Porque o Estado é isso, né? Ele não pode dar nada a você, como se diz, que ele não tenha tirado antes, né? Ele só lhe dá coisa que Assim, ele tirou antes, né? e em todos os setores, né? Porque se você tem o aumento do Estado, você tem a diminuição do indivíduo. Essa balança ela não tem como. Você ter um Estado grande, gigante, você restringe as liberdades individuais, a capacidade de inovação, de empreendedorismo, né? Então essa é uma reflexão futura que a gente tem que ter feito. Isso é um dos pontos, inclusive, Evaristo, não só para o agronegócio, mas para a economia toda, por exemplo, a nossa reforma tributária. Porque a reforma tributária ela está centralizando mais as coisas ainda em Brasília. Isso não é a solução. Esse ditado, né, mais Brasil, menos Brasília, é lá daquela época, 1990, quando a gente abriu a economia, descentralizou, extinguiu-se o IAA, o Instituto do Açúcar e Álcool, extinguiu-se o IBC, Instituto Brasileiro do Café e outras coisas mais, é exatamente isso. Ó, vamos descentralizar, vamos delegar para os estados. A reforma tributária é um retrocesso imenso. Não só porque ninguém sabe qual que é a alíquota, né? Eu sempre gosto, quando eu vou participar de um debate, tá bom, a gente vai participar de um debate, qual que é a alíquota que nós vamos discutir? Ninguém sabe ainda. Está se tentando definir um teto, e é claro que quando se chegar a um consenso do teto, essa vai ser a alíquota, porque não há como você fugir disso. Então, Essa vai ser o mas eu, mínimo, né? infelizmente, O teto exatamente, o vai teto definir vai o acabar mínimo. se transformando. Agora, o que preocupa é que as coisas todas vão ser decididas em Brasília. Então, há até uma linha, né, que se chama o princípio da subsidiariedade, ou seja, é você delegar aos municípios diversas atribuições que hoje, infelizmente, elas são centralizadas em Brasília. Aliás, até uma maneira
de você tirar o poder de alguns órgãos que hoje nos incomodam, né? Hoje, se você vai tomar um Estado, vai tomar uma decisão sobre educação, o STF em Brasília julga. Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem que desconstitucionalizar, a gente tem que passar para os estados, tem que passar para os municípios. E ali no município, onde vive a pessoa, ele discute aquilo ou numa Câmara de Vereadores, ou na sua Assembleia Legislativa, e não esse poder tão centralizado que a gente tem em Brasília. Agora, nesse nosso primeiro bloco, talvez pudesse ser uma palavrinha sobre como foi importante, né, a retirada do Estado do setor de açúcar, de álcool, do setor do café, quer dizer, e de outras áreas, quer dizer, a agricultura, ao se afastar, vamos dizer assim, do Estado, né, o café diversificou, melhorou a qualidade, enfim, nós tivemos uma expansão extraordinária no café, a mesma coisa nosso. Comenta um pouquinho, talvez rapidamente, para a gente fechar esse bloco, as consequências, né, desse não intervencionismo para a agricultura, né? Se eu pudesse resumir hoje esse equilíbrio do Estado com a agricultura, o resultado, Evaristo, é o seguinte: o que nós temos hoje no Brasil? E era aquilo, a gente às vezes tinha algumas áreas que a gente tinha Estado demais e a gente tinha algumas áreas que a gente tinha Estado de menos, porque o Estado tem a sua função óbvia no agro. Nós procuramos reduzir esse Estado demais, então essa intervenção, os preços eram tabelados. Você imagina, a gente fazia reunião naquela época, era a antiga Sunab, quem que não se recorda dos fiscais da Sunab? No primeiro abacaxi que eu tive que resolver no Ministério da Agricultura, nessa primeira semana, quando você colocou que eu estava arrumando nas gavetas, era resolver o problema da carne importada de Chernobyl, importada não pelo setor privado, mas pelo governo anterior. Então nós saímos de um governo que importava carne, o Brasil era o quarto maior importador de carne, para ser hoje o maior exportador. Exatamente por quê? Porque foi essa retirada dessa função econômica, o Estado intervir de tal preço, no caso do açúcar, definir cotas de exportação, no caso do café, você tinha o confisco cambial, você tinha a CACEX, que regulamentava a importação e exportação. Então, se liberou isso, o resultado é incrível. Você pega lá a faixa de 1990, você vê o salto na produção de grãos, praticamente em todas as culturas. O trigo era tabelado agora, faz umas 3 semanas, o Departamento de Agricultura americano, fazendo uma análise, né, desse trabalho da Embrapa, essa coisa toda, dessa expansão do trigo, ele coloca lá uma das razões é que em 1990 o governo saiu, porque o trigo ele era tabelado, era um preço tabelado, pãozinho era tabelado. Então essa liberdade econômica levou tudo isso. O que faltou, e hoje infelizmente é o que a gente sente falta, Evaristo, é um Estado de menos. Aonde? Aonde o Estado deveria, por exemplo, garantir o direito de propriedade, não ter essa insegurança do marco temporal. Infelizmente, essas funções a gente não tem no Estado hoje, a gente vive dentro dessa insegurança jurídica. É verdade. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já para continuar essa conversa com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Querabeira. É um minutinho e a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Brasil Verde, conversando com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que foi uma pessoa decisiva aí, em todo o desenvolvimento da agricultura nos anos 90, né, quando se conseguiu retirar a intervenção estatal. Isso permitiu um gigantesco crescimento da agricultura. Agora, é verdade que nesses últimos 30, 40 anos a agricultura cresceu muito. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de commodities, não é? Todo mundo sabe, primeiro exportador de uma série de produtos. E agora, quando a gente cresceu, né, Cabreira, deixamos de ser importador de alimentos, passamos a ser exportador, somos grandes exportadores de fibra, grandes produtores de bioenergia, etc. A nossa agricultura também começou a incomodar, né? Porque ela começou a competir em mercados e numa escala muito grande, né? Até tenho ocasião de dizer às pessoas, olha, só o que o Brasil exportou a mais no ano passado de milho, o Brasil, o ano passado, a mais de milho, ele exportou 40 milhões de toneladas. Isso é mais que uma Ucrânia, entendeu? E o pessoal falou, não, a Ucrânia diminuiu, então causou problema. Tudo bem, mas a Ucrânia passou de 38 para 27, 26, etc. Bom,
Mas só o Brasil só de milho, né? O ano passado, a mais, ele exportou 40 milhões de toneladas. Então, essa agricultura grande, ela incomoda, e aí não é sempre o jogo de mercado que entra, né? Entra outro tipo, às vezes, de relações, de força, de disputa, de ataque ao Brasil, não é? Ah, não tenha dúvida, Evaristo. A gente comentou aí na abertura, até lembrei dos meus avós, vindo como imigrantes, né, abrir no Machado matas, abrir essas fronteiras agrícolas. Eu acho que hoje a nossa geração, Evaristo, a nossa principal fronteira agrícola que nós temos que abrir é a fronteira da comunicação. Nós não estamos sabendo nos comunicarmos em termos dessa eficiência. Primeiro, nos comunicarmos internamente, para o nosso umbigo. Acabar com esse negócio que o agro é ogro. A maioria dos brasileiros, de uma certa elite da sociedade, às vezes acadêmica, às vezes artística, não tem a mínima ideia do que é você ter essa competitividade. Nós acabamos de ter aí as Olimpíadas, nós somos praticamente medalha de ouro em 10 diferentes segmentos. Não é fácil você ser o maior exportador em algum produto competindo com uma agricultura subsidiada americana, com uma agricultura europeia, ou até mesmo com a agricultura australiana. Veja só que coisa incrível. Esse ano, nos primeiros 6 meses de 2024, o que nós exportamos de carne bovina, Evaristo, é o tanto que o segundo colocado, a Austrália, exportou em todo o ano de 2023. Então não é fácil, não é que nós estamos disputando segundo a segundo a chegada nossa, não, nós estamos num distanciamento. Isso é o quê? Essa eficiência que a gente tem. Então a gente precisa se comunicar isso para a sociedade interna e talvez, Evaristo, eu sempre gosto de brincar, a maior praga que nós temos hoje, a maior doença do rebanho bovino não é a febre aftosa, a maior doença não é alguma lagarta nova que pode aparecer na soja, é essa praga da falta de conhecimento, é o desconhecimento, e principalmente no exterior. Eu acho que a grande batalha nossa, e o agronegócio, Evaristo, na minha opinião, ainda não entendeu isso, eu acho que nós temos que nos comunicarmos principalmente com os consumidores lá de fora. Para a dona de casa, por exemplo, na Europa, ela entender como que a gente produz e mostrar para ela que nós somos hoje o fornecedor mais barato em termos de sustentabilidade, mas mais barato tanto proteína animal como proteína vegetal. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria das pessoas, quando vejam como comunicação, Evaristo, sempre colocam como potencial, né? O Brasil produz tanto, o Brasil tem um futuro, 40%, é ótimo, isso é muito bem-vindo. Mas eu acho que não só o potencial, mas o diferencial, a maneira como a gente produz em relação aos concorrentes. Você citou, por exemplo, o exemplo do milho. O milho é uma verdadeira revolução global que praticamente ninguém tem. Nós demos esse salto nas exportações do milho por uma coisa, o milho safrinha, ou seja, a implantação definitiva da segunda safra do Brasil. Então essa história a gente precisa comunicar. E olha que coisa interessante, talvez a gente tinha que parar de falar, olha, nós somos o maior exportador de carne, o maior exportador de soja, de suco de laranja e tantos outros produtos. Nós somos o maior exportador de sustentabilidade do planeta, porque nós temos reserva legal, nós temos áreas de preservação permanente. Então, contar essa história, sei lá, talvez uma sugestão, traduzirmos o nosso código florestal em diversas línguas, esparramar isso para o mundo inteiro, né? Enfim, esses são esses desafios aí que a gente possa poder levar adiante, né? E até porque não se trata, em muitos casos, de uma guerra, né, entre agriculturas, né? Quer dizer, a agricultura da Europa é dependente da agricultura brasileira, não é? E vice-versa, nós também, em sementes, um monte de coisa. Então, você tem que até, para esse consumidor europeu, mostrar como essas coisas estão ligadas e como todo mundo pode até crescer junto, mas em bases de eficiência, de rentabilidade, etc., né? Eh, eu lembro que eu fiz agronomia na França, né? Conheço bem esse gado. Uma vez eu estava lá um tempo atrás e tinha umas propagandas grandes. Não comprem frango do Brasil, comprem frango da Bretanha, né? Eu até procurei um spray para comprar, porque eu calculei que dava para eu subir no carro e pichar, mas eu não achei lugar para comprar um spray. Mas eu escrevi embaixo
mas continua comprando soja para as galinhas da Bretanha, hein? Senão elas morrem de fome, né? Não deixa, para de comprar galinha no Brasil, mas continua comprando soja para as galinhas da Bretanha, né? Quer dizer, mas existe hoje um vínculo grande entre as agriculturas também, não é? Não é que são mundos tão independentes, né? Também acho que tem que construir nessa conversa um diálogo positivo, mais objetivo, né, sobre as coisas, mas a desinformação é muito grande. Mais de uma vez eu ouvi na FAO, na Europa, você começa a apresentar a agricultura brasileira, o seu crescimento e tal, eles dizem, mas é claro, também destruindo a Amazônia toda. Eles acham que é isso, né? Acho que é destruindo a Amazônia que nós estamos. Eu acho muito adequado o que você está falando, esse tema da comunicação. Ele não é fazer uma campanha, né? É um long-term issue, né? Uma coisa que você tem que estar programar constante e não parar, não é fazer uma campanha de divulgação é uma coisa muito mais ampla. O setor tem dificuldade de se unir para esse tipo de proposta, já aqui internamente. Lá fora, então, é muito mais difícil. Você está de parabéns aí, o Grupo Fé e Trabalho, porque vocês também constantemente produzem pequenas informações simples, né? Mas que usam até dados nossos de trabalho que eu fiz na Embrapa, tudo. Mas isso é importante porque chega no consumidor urbano, né? É o pessoal que está nos assistindo aqui no programa, né? Descobrir o quanto essa agricultura é sustentável, né? E, ó, Boris, inclusive, eu sou muito grato a você, a Embrapa. O que, que o Fé e Trabalho faz? Você pode, inclusive, entrar lá no site, no Instagram, Fé e Trabalho. A gente pega aqueles números da Embrapa e transforma aquilo num pequeno vídeo. A gente conta aquela história, a história do frango, né? Uma história de sucesso. Se você pegar o frango, o consumo do frango, esses dias, por exemplo, eu estava com o Aldo Rebelo contando do frango, e ele falou, puxa vida, ele até lembrou de uma história tão interessante, que o Nordeste, quando uma mulher estava próximo de ter um parto, eles separavam uma galinha mais gorda, mais bonita, e eles chamavam de galinha de resguardo. Ou seja, aquela galinha ela já ficava separada, que ia ser uma alimentação. Quer dizer, o frango ia ser uma alimentação assim, muito especial, ou para quem estava doente, ou para quem, né, tinha acabado de ganhar um nenê, coisas desse tipo. Hoje não, hoje o frango é um produto que está aí à disposição de todo o salto, e a gente traduz aqueles dados da Embrapa. Olha, quanto que a gente produzia, um frango demorava X dias para ganhar 1 quilo, hoje ele ganha. Então, tudo isso a gente tenta traduzir e mostrar isso. E o grande segredo nosso agora é mostrar isso também para a dona de casa lá na Europa. E olha, sabe o que eu fiquei impressionado, Evaristo? No começo desse ano, eu me tornei membro e faço parte bem ativo do Global Farmer Network. Eles estão em mais de 90 países. E eu no começo eu falei, vai ser muito difícil, isso vai ser uma briga danada. Mas é impressionante os pontos comuns que eu, como agricultor aqui do Brasil, eu tenho com um colega meu no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa. Você quer ver uma surpresa que me deixou de queixo caído, por exemplo, é a Yield War, né? Que é a nova lei da Europa de anti-desmatamento, como eles estão chamando, que ia ser colocada em 2024 e foi para 2025. A maioria absoluta, com exceção de um ou outro francês, na Europa, eles são contra essa lei. Então, isso é um ponto comum que um agricultor brasileiro tem, por exemplo, com a agricultura. Os alemães, por exemplo, nos debates que eu participo, eles são, assim, insistentemente contra essa nova lei, forçando o governo. Aliás, eles deram uma belíssima demonstração de mobilização, né? Eles derrubaram aqueles míseros 4% de terra de pousio. Aqui nós temos que ter no mínimo 20% de reserva legal. Então eles também têm coisas para nos ensinar. E finalmente, o que eu acho, Evaristo, assim, que cada agricultura vai ter o seu espaço. É que às vezes a agricultura europeia ela está tentando ocupar um espaço que ela não vai conseguir. Se você pegar, por exemplo, o município de Sorriso, que é o maior município produtor de soja do mundo, claro que do Brasil, ele planta mais ou menos quase a mesma quantidade de hectares do que planta na Europa. Então, no caso da soja, a agricultura europeia não vai conseguir competir. Agora, ela vai ter outros nichos de mercado que o agricultor europeu ele vai conseguir sobreviver. Mas insistir, isso vai demandar subsídio, isso vai levar a uma guerra comercial e ninguém vai sair ganhando com isso. Exatamente. Eu acho que
Foi muito interessante essa entrevista. Nós passamos aí, o tempo voa, né? Por temas relevantes mesmo para entender a sustentabilidade e o futuro, os desafios dessa agricultura brasileira. Eu queria te passar a palavra aí para os seus comentários finais, Cabreira, que nós estamos esgotando o nosso tempo aqui. Não, você falou aí da questão da Ucrânia. É uma coisa interessante para mim essa questão da guerra da Ucrânia, as sanções contra a Rússia, China, o movimento do BRICS, né? Um dos movimentos do BRICS aí, por exemplo, é tentar sair fora do dólar. Eles querem trabalhar com outra moeda, ou vai ser o renminbi, o yuan, ou vai ser o rublo, eles não sabem. Enfim, você sente que por essa nova desordem mundial, como a gente poderia conversar, todo mundo está preocupado com essa questão financeira das reservas. Sabe o que eu acho interessante? Isso eu tenho visto de economias. Eu tenho uma filha minha que faz economia na Universidade de Chicago. Foi tão interessante que quando eu fui lá visitá-la, tinha uma palestra de um prêmio Nobel de Economia, e aí ele comentando sobre as moedas, né, o dólar, essa questão, será que eles vão conseguir substituir o dólar como uma moeda padrão? Aí ele me vira, Evaristo, em plena Universidade de Chicago, e diz o seguinte: olha, as commodities alimentares são a melhor moeda existente no mundo hoje, até melhor do que o ouro. Eu falei, puxa vida, é aquilo que a gente produz. Então acho que a gente tem que traduzir isso para o Brasil. Se o pessoal está preocupado com que moeda, nós temos a principal moeda desses tempos, às vezes incertos e inseguros do futuro, que é a moeda alimentar. Então essa mensagem que eu queria deixar, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem dizendo, olha, o Brasil vale a pena. Muito obrigado, Cabreira, por sua participação. Nós agradecemos a todos que estiveram nos assistindo e queremos convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá, pessoal!